Durante o banquete de noivado, Ricardo descobriu que seu primeiro amor estava sendo obrigada a aceitar um casamento arranjado com seu rival cego. Sem pensar duas vezes, ele correu para registrar o casamento civil com ela, e, ainda naquela mesma tarde, os dois embarcaram para a Islândia para viver a tão sonhada lua de mel. O amor de infância dos dois, tão comovente e profundo, viralizou na internet. Enquanto isso, eu me tornei a amante desprezível que havia interferido no romance deles, sofrendo um linchamento virtual tão intenso que eu não conseguia nem sair de casa. Inesperadamente, aquele rival cego de Ricardo apareceu na minha porta. Sempre fui do tipo que devolve as ofensas na mesma medida. Já que aquele moleque do Ricardo roubou a minha noiva, só me resta roubar a mulher dele. Uma troca justa exige reciprocidade. Senhorita Duarte, a senhorita aceitaria registrar um casamento comigo? Olhei de relance para os assuntos mais comentados do momento, onde o beijo romântico dos dois sob a aurora boreal dominava a internet. Sem hesitar, entreguei os meus documentos ao homem à minha frente. Mesmo depois de receber a certidão de casamento, eu ainda não conseguia acreditar que tinha acabado de entrar em um casamento relâmpago. E mais do que isso, o meu marido não era Ricardo, meu namorado de 8 anos, e sim Bernardo. Alguém que eu tinha visto pouquíssimas vezes na vida, e que um dia estivera do lado oposto ao meu. Depois que a certidão sai, não tem como voltar atrás. Quando você se muda? Ao perceber o que ele queria dizer, meu rosto esquentou na hora. Por sorte, ele não podia ver. 15 dias. Ainda preciso de um tempo para arrumar as minhas coisas. Bernardo assentiu. Está ótimo. 15 dias são suficientes para preparar o nosso casamento. Compre o que você quiser. Ele colocou um cartão preto na minha mão, as orelhas coradas denunciando a empolgação que tentava esconder. Contive um sorriso nos lábios, pensando que aquilo não era um mau começo. 10 dias depois do início da lua de mel com Priscila, Ricardo finalmente se lembrou de me ligar. Eu vou chegar às 3 da tarde. Venha me buscar. Sem explicação, sem reconhecer nada, como se nada tivesse acontecido. E, no entanto, nos últimos 10 dias, a internet fervilhava com as atualizações da lua de mel dele com Priscila. Cada momento açucarado era transmitido em tempo real. Eu os vi abraçados na Lagoa Azul, trocando um beijo apaixonado sob a aurora boreal, fazendo juras de amor eterno na praia de areia negra. Ele havia levado outra pessoa, primeiro, a todos os lugares que um dia eu sonhei visitar na minha lua de mel. Estou ocupada, pegue um táxi. Houve um tempo em que, não importava quando, nem onde, uma única palavra dele bastava para eu largar tudo e correr até ele sem pensar duas vezes. Ricardo ficou em silêncio por um instante. Depois soltou uma risada fria pelo nariz e desligou. Naquele momento, pensei que aquilo era um término silencioso entre dois adultos. Mas quando cheguei em casa à noite, encontrei-o sentado no sofá, de roupão. Ao me ver, ergueu o olhar com naturalidade, como se nada tivesse acontecido. A casa fica bem arrumada mesmo sem mim por perto. Nos últimos dias, eu havia jogado fora muitas coisas ligadas a Ricardo. A foto de casal que ficava pendurada na sala já não estava lá, mas ele nem pareceu notar. Ele apontou para uma sacola de papel sobre a mesa. Um presente para você. Dá uma olhada. Olhei. Era um punhado de conchas quebradas, algumas ainda cobertas de lama. Momentos antes, Priscila estava se exibindo nas redes sociais porque Ricardo lhe dera uma enorme pedra preciosa chamada Estrela do Oceano. Com a ajuda dos detetives da internet, eu finalmente entendi que todos os presentes supostamente cheios de carinho que eu recebera ao longo dos anos não passavam de lixo descartado. No Dia dos Namorados, ele deu a Priscila uma bolsa de grife de edição limitada, enquanto eu ganhei um coração dobrado com papel de embrulho. No aniversário dela, ele iluminou a cidade inteira com fogos de artifício. No meu, me levou para comer espetinho em uma barraca de rua. Em todos os feriados, ele alegava que o trabalho não deixava tempo para conhecer os meus pais, quando, na verdade, estava jantando com a família de Priscila. Senhor Valença, o senhor agora é um homem casado. Não acha inapropriado aparecer na minha casa no meio da noite? Um lampejo de culpa atravessou o rosto de Ricardo. Helena, eu só fiz isso para ajudar a Priscila. O Bernardo é frio, impiedoso e cego. Eu não podia ficar de braços cruzados vendo a Priscila se jogar no fogo. Casar com ela foi só uma medida temporária. Daqui a um tempo, eu me separo dela. Ele já tinha a desculpa pronta. Senhor Valença, não tenho o menor interesse em ser a outra. Retire-se, por favor. No momento em que o senhor me abandonou no banquete de noivado, nós dois já tínhamos acabado. O rosto de Ricardo escureceu. Helena, dá para parar de ser tão egoísta? A Priscila ficou preocupada. Achou que você fosse sofrer?
Então me pediu para voltar e te fazer companhia. E é assim que você retribui a bondade dela? Se você fosse sensata, eu poderia vir te fazer companhia às segundas, quartas e sextas. Afinal, a Priscila e eu somos casados. Então devo passar mais tempo com ela. Uma amargura subiu no meu peito. 8 anos de amor para terminar como amante escondida. Ricardo, estamos terminando! O rosto dele fechou com um leve traço de raiva. Helena, você está achando que a minha boa vontade é obrigação? É só um papel. Por que tanto drama? Antes de existir esse papel, você me deixou dormir com você por 8 anos. Agora resolve fazer cena? Se não fosse você me implorando na cama, dizendo que não conseguia viver sem mim, acha que eu ainda ia te querer, na sua idade? E ainda vem com esse joguinho de se fazer de difícil. Que patético. Eu tremia de raiva. Fora ele quem me perseguira com teimosia no começo, ele quem chorara bêbado me pedindo para aliviar a dor dele. Agora tinha se casado com Priscila, me transformado em piada aos olhos de todos, e ainda me acusava de ser egoísta e insensível. Ricardo, acabou. De agora em diante você vive a sua vida e eu vivo a minha. Não temos mais nada um com o outro. Ricardo ficou furioso. Agarrou a sacola de conchas quebradas e a arremessou no chão, espatifando tudo. Helena, você ainda quer casar com outro? Nesse meio, todo mundo sabe que você ficou comigo por 8 anos. Você já está usada. Quem ia querer uma solteirona encalhada como você? No silêncio tenso, a porta do banheiro se abriu de repente. Priscila saiu enrolada em uma toalha de banho, descalça. Minha respiração parou na hora. No banquete de noivado, Ricardo tinha atendido uma ligação e saído às pressas. Nos últimos dias, eu vinha assistindo às demonstrações de afeto dos dois na internet. Agora eu não sabia dizer se o que sentia era mais dor, mais amargura ou mais raiva. Aquela casa havia sido comprada quando Ricardo e eu nos amávamos profundamente, cada um contribuindo com metade do dinheiro. Ele dizia que seria o nosso ninho de amor, um lugar cheio de memórias felizes. Helena, não culpe o Ricardo. Ele só estava tentando me ajudar. Se precisa culpar alguém, me culpe. Eu é que estou sobrando. Ela estendeu a mão para segurar a minha. Puxei a mão por instinto. Sem nem ter encostado nela, Priscila soltou um grito e caiu no chão. Antes que eu pudesse reagir, Ricardo me deu um tapa que me derrubou. A dor aguda na mão foi imediata. As conchas quebradas espalhadas pelo chão se cravaram fundo na minha palma e o sangue começou a pingar, respingando no piso. Você está bem, Priscila? Ele se virou e me encarou com nojo. Se acontecer alguma coisa com a Priscila, você vai se ver comigo. Ele carregou Priscila às pressas escada abaixo e correu para o hospital. Eu me levantei com dificuldade, olhando ao redor da casa onde havia vivido por 8 anos, sentindo-a estranhamente desconhecida. Na minha cama, os lençóis estavam amassados. Uma meia calça preta rasgada pendia da beirada e o chão estava coberto de lenços de papel usados. O ar tinha um cheiro repugnante. Saí às pressas, as lágrimas escorrendo sem controle. Era sujo. Agora até a casa parecia suja. Havia conchas demais cravadas na minha palma. Então não tive escolha a não ser pegar um táxi para o hospital. Escolhi de propósito um hospital longe de casa. Mas, como o destino gosta de ironia, dei de cara com Ricardo e Priscila. Priscila segurava a mão, que não tinha sofrido fratura nenhuma, e gemia de dor. Ricardo. Ele, com a gentileza de sempre, a pegou no colo, sentou-a nas próprias pernas e perguntou ao médico, com todo o cuidado, sobre as recomendações. Quando começamos a namorar, ele já tinha sido igualmente aflito por mim. Numa noite em que tive febre, ficou tão desesperado que saiu de casa sem sapatos, e só percebeu mais tarde que tinha cortado o pé num caco de vidro. Depois de confirmar que eu estava bem, ele disse: Helena, você é o meu tesouro. Não suporto te ver machucada. Na saída, esbarrei nele bem quando entrava. Helena, o Ricardo só estava me acompanhando para examinar o meu machucado. Você está tão inconformada assim, a ponto de nos seguir até aqui? Ricardo me lançou um olhar de desprezo. Você não estava dizendo que tínhamos terminado? O que está fazendo agora, Helena? Que falta de vergonha. Se você ousar encostar um dedo na Priscila de novo, não vou ter educação com você. Ergui a mão, agora manchada de sangue. Vim cuidar do machucado, sai da frente. Ricardo congelou. Um lampejo de culpa passando pelos olhos. Helena, é grave! Ele tentou se aproximar, mas foi interrompido pelo grito de Priscila. Ricardo, a minha mão está doendo muito! Ricardo deixou de prestar atenção em mim. Virou-se rapidamente e a carregou dali. Na manhã seguinte, assim que acordei, recebi uma mensagem de Bernardo pedindo que eu arranjasse um tempo para provar a aliança feita sob encomenda. Depois de me arrumar, me surpreendi ao ver Ricardo entrando no quarto com o café da manhã. Você deve estar morrendo de fome. Vem comer.
Era uma cesta de pãezinhos de ovas de caranguejo e uma tigela de mingau de abóbora. Um me causava alergia. O outro era algo que eu absolutamente detestava. Tira o dia de folga hoje. É a virada de estação, deixa eu te levar para comprar umas roupas novas. Era a velha rotina. Um agrado depois do golpe. Algo que ele fizera com frequência ao longo dos anos. No entanto, na hora de sair, ele foi direto para o banco de trás. Hoje você dirige. Não descansei bem esta noite. Olhei para a minha mão enfaixada e não pude deixar de zombar de mim mesma em silêncio. Pelo retrovisor, ele segurava o celular com um sorriso leve brincando nos lábios. Foi só quando o carro parou e ele viu a placa da joalheria do lado de fora que a expressão dele escureceu na hora. Ele bloqueou o meu caminho na porta, o rosto tomado de desagrado. Helena, eu já disse. Vamos esperar um pouco. Por que você precisa me pressionar desse jeito? Foi só uma certidão com a Priscila. Não vamos fazer cerimônia. Ninguém fica sabendo. Quando o falatório passar, nos divorciamos em silêncio. Antes de terminar a frase, ele foi interrompido. Ricardo, você acha esse anel de diamante bonito? Priscila usava um anel de diamante de 1 quilate, erguendo a mão e fazendo charme para Ricardo. Ele abriu um sorriso na mesma hora. Se você gosta, então é lindo. A nossa cerimônia é daqui a 5 dias. Posso comprar esse como a nossa aliança? Parei onde estava, bem a tempo de ver Ricardo virar o rosto sem jeito. As palavras dele eram todas mentira, mas não importava. Em 5 dias também seria a minha cerimônia de casamento com Bernardo. Parecia confirmar aquela ideia de que homens e mulheres se casam e cada um segue o seu caminho. O atendente trouxe com cuidado o anel que Bernardo havia encomendado. Era um diamante rosa, o único daquele tipo no mundo inteiro, deslumbrante de tirar o fôlego. Os olhos de Priscila se encheram de cobiça ao ver o anel na minha mão. Helena, eu adorei esse anel na sua mão. Posso experimentar? O atendente ao lado pediu desculpas de imediato. Sinto muito, mas este anel já está reservado. A senhora gostaria de ver outra peça? Os olhos de Priscila avermelharam num instante. Helena, você sabe do nosso casamento daqui a 5 dias e está de propósito se juntando com os funcionários daqui para me constranger? Eu gostei muito desse anel, só quero sentir como é ser noiva. Você não pode me deixar experimentar? Não, eu também vou me casar daqui a 5 dias. O rosto de Ricardo ficou negro como tinta. Helena, já chega. Quando foi que eu disse que queria me casar com você? Franzi de leve a testa. Ricardo, não se ache tanto. Não é com você que eu vou me casar. Ricardo me encarou como se tivesse ouvido errado. O diamante rosa cintilava no meu dedo sob as luzes da loja. Por 8 anos, imaginei aquela cena com ele incontáveis vezes. Imaginei a mão dele segurando a minha, a voz baixa, os olhos nervosos, talvez até um pouco vermelhos. Mas o homem parado à minha frente agora só parecia furioso. Não é comigo que você vai se casar? A risada dele saiu fria. Helena, para de inventar história. Você acha que arrastar um homem imaginário para o meio disso vai me deixar com ciúmes? Priscila estava ao lado dele com os olhos marejados, ainda encarando o anel. Mesmo fingindo mágoa, não conseguia esconder a cobiça no olhar. Ricardo, talvez a Helena só esteja abalada. Não seja tão duro com ela. Abalada? Eu a olhei. Priscila, você saiu do meu banheiro enrolada numa toalha ontem à noite. Se eu estou apenas abalada, então sou muito generosa. O rosto dela endureceu. A expressão de Ricardo escureceu ainda mais, e antes que ele pudesse continuar, as portas de vidro da joalheria se abriram, e a loja inteira pareceu silenciar. Bernardo entrou com uma bengala escura em uma das mãos, o assistente meio passo atrás. Mas Bernardo não parecia nem um pouco desamparado. Mesmo sem enxergar, movia-se com uma confiança tranquila que fez cada vendedor endireitar a postura. Ele parou ao meu lado. Senhorita Duarte, alguém a fez esperar? A voz era grave e firme. Não, alguém se achou importante demais. O canto da boca de Bernardo se ergueu de leve. O rosto de Ricardo mudou. Bernardo. Bernardo virou o rosto na direção dele. Senhor Valença. O tom era educado, quase gentil, e isso só piorava tudo. Ricardo olhou de Bernardo para mim, depois para o anel na minha mão. Você casou com ele. Você casou com a Priscila em uma tarde. Aprendi eficiência com você. A vendedora, atrás do balcão, abaixou a cabeça tão rápido que quase deu para ouvi-la engolindo a risada. O rosto de Priscila empalideceu. A bengala de Bernardo bateu uma única vez no mármore. Ouvi dizer que alguém queria experimentar a aliança da minha esposa. Priscila enxugou depressa as lágrimas. Bernardo, eu não sabia que era sua. Eu só gostei. Só queria ver como ficava. Você se recusa a casar com um cego, mas ainda quer o anel que ele comprou para a esposa. Priscila, até a sua cobiça perdeu o amor próprio. As lágrimas dela estancaram. Ricardo deu um passo à frente. Não fale com ela desse jeito.
Bernardo sorriu de leve. Você roubou a minha noiva e chamou isso de amor. Eu casei com a mulher que você jogou fora e chamei isso de equilíbrio. O ar dentro da loja congelou. A mão de Ricardo disparou e agarrou o meu pulso. Helena, vem comigo, precisamos conversar. A dor atravessou a minha palma enfaixada. Antes que eu pudesse reagir, a mão de Bernardo pousou no pulso de Ricardo com uma força precisa. Senhor Valença, tire a mão da minha esposa. Os olhos de Ricardo faiscaram. Ela foi minha mulher por 8 anos. Foi. É a única palavra honesta que você usou hoje. Puxei a minha mão de volta e, pela primeira vez em muito tempo, não recuei. Você não me perdeu quando eu casei com o Bernardo. Você me perdeu quando me fez sangrar e carregou outra mulher para o médico. O rosto de Ricardo perdeu a cor. Bernardo virou-se para mim, os dedos encontrando a minha palma enfaixada com cuidado, mal tocando a borda da gaze. O que aconteceu? O presente de concha se espatifou. O Ricardo me deu um tapa. Eu caí em cima delas. A loja mergulhou num silêncio absoluto. A expressão de Bernardo pouco mudou, mas o ar ao redor dele ficou mais frio. Eu não posso ver o ferimento, Helena, mas posso sentir o quanto ele te machucou. Priscila se apressou em falar. Foi um mal-entendido. A Helena me empurrou primeiro. O Ricardo só ficou preocupado comigo. Sorri sem nenhum calor. Há câmeras no corredor, no elevador e no saguão. Continua mentindo. Ajuda no processo. As lágrimas de Priscila congelaram nos cílios. Ricardo me olhou, cortante. Processo? Sim, senhor Valença. O senhor achou que o tapa vinha com desconto de fidelidade? O assistente de Bernardo deu um passo à frente e colocou uma pasta sobre o balcão. Prontuário hospitalar, fotos das lesões, documentos do imóvel, requisição das imagens de entrada e notificação extrajudicial em preparação. Ricardo cerrou o maxilar. Você preparou tudo isso? A voz de Bernardo permaneceu calma. Eu preparei. Ela estava ocupada sangrando. A vendedora colocou discretamente a caixinha do anel diante de Bernardo. Ele pegou a caixa e a estendeu para mim. Você gostou? Olhei para o diamante rosa. Muito. Então ele é seu. Os dedos de Priscila se crisparam. O anel que ela queria já era meu. Por anos aceitei os corações de papel de Ricardo, as conchas quebradas, os jantares de barraca de rua e as desculpas. Agora, diante da mulher que ele escolhera, um homem cego tinha me dado um anel que valia mais do que todas as promessas vazias de Ricardo somadas. E, de algum modo, o dinheiro não era a parte que mais doía nele. Era o respeito. Do lado de fora da loja, Bernardo perguntou baixinho. Você ainda pode cancelar o casamento se quiser. Olhei para a mão dele apoiada na bengala, firme e paciente. Ele não me puxava, não me dava ordens, não me dizia o que era bom para mim. Por quê? Você é o primeiro homem em 8 anos que lembrou que eu tinha escolhas. Bernardo fez uma pausa, então sorriu. Então vou garantir que você continue tendo. Naquela noite, não voltei para a casa que Ricardo e eu havíamos comprado juntos. Bernardo providenciou uma suíte para mim em um dos hotéis dele. Havia roupas limpas, remédios para a minha mão e comida enviada depois de uma ligação cuidadosa perguntando sobre as minhas alergias e preferências. Nada de pãezinhos de ovas de caranguejo. Nada de mingau de abóbora. Sentei-me à mesa e encarei a sopa quente até os meus olhos arderem. Era ridículo. 8 anos com Ricardo. E a primeira refeição que não tentava me envenenar veio de um homem que me conhecia havia menos de 2 semanas. Bernardo sentou-se à minha frente, a bengala apoiada ao lado da cadeira. Você odeia cenoura? Não. Abóbora. Certo, vou lembrar. A minha colher parou no ar. Ricardo nunca lembrou. Nem da alergia, nem da comida que eu detestava, nem de que eu preferia aniversários tranquilos a restaurantes lotados, nem de que eu gostava mais de joias de prata do que de ouro, nem de que uma vez eu chorei quando as passagens para a Islândia esgotaram, porque eu queria ver a aurora boreal com ele. Bernardo não podia ver o meu rosto, mas pareceu sentir o silêncio. Helena? Estou bem. Não está. Meus dedos apertaram a colher. Não me chame de dramática só porque eu finalmente parei de sangrar em silêncio. Eu não ia chamar. Ri uma vez com amargura. Desculpa, costume. Bernardo recostou-se na cadeira. Então cria um costume novo. Os dias seguintes foram estranhamente calmos. Não uma calma de paz. Uma calma de faca antes do corte. A equipe de Bernardo trabalhou rápido. As imagens de segurança do antigo prédio mostravam Priscila entrando na minha casa com Ricardo, enrolada no casaco dele, rindo, antes de os dois sumirem dentro do meu quarto. As câmeras do elevador registraram os dois saindo, ele a carregando no colo, enquanto a minha mão pingava sangue no chão. Os registros do hospital mostravam que a lesão dela mal passava de um hematoma. A minha exigira limpeza, remoção de fragmentos de concha, pontos e acompanhamento. Bernardo também encontrou as contas de fofoca. Os pagamentos tinham sido feitos por meio de contas intermediárias, mas não bem o bastante.
Priscila havia enviado as instruções. Forcem o ângulo da amante. Usem as fotos da lua de mel. Façam a Helena parecer obcecada. Ela está com o Ricardo há anos, mas não mencionem isso, a menos que a faça parecer sem vergonha. Se ela surtar publicamente, melhor ainda. Li aquelas mensagens na suíte do hotel sem chorar. Alguma coisa dentro de mim já tinha chorado até secar. Bernardo estava por perto, ouvindo enquanto o assistente lia os registros em voz alta. Quando terminou, dobrei os papéis com calma. 8 anos com você me ensinaram uma coisa, Ricardo. Lixo não vira tesouro só porque a Priscila reposta com filtro. Bernardo virou o rosto na minha direção. Isso parece algo que você deveria dizer a ele. Eu vou dizer. Ricardo apareceu na antiga casa na manhã seguinte, exceto que as fechaduras já tinham sido trocadas. O imóvel era metade meu, e a equipe jurídica de Bernardo havia notificado que Ricardo não poderia entrar sem o meu consentimento até a partilha. As coisas de Priscila tinham sido fotografadas e embaladas separadamente como prova. A cama que ela usou foi lacrada para descarte. Fiquei atrás do novo portão de segurança enquanto Ricardo esmurrava a porta como um homem que finalmente descobria que chaves podem ter consequências. Helena, abre a porta! Não. Essa casa também é minha. E mesmo assim você a usou como quarto de motel para a Priscila. O rosto dele se retesou. Você está deixando o Bernardo te controlar? Você trouxe a Priscila para a minha cama e chamou de bondade. Eu troquei as fechaduras e chamei de higiene. Você está passando dos limites. Não. Eu finalmente estou indo longe o suficiente. Os olhos de Ricardo estavam injetados. Pela primeira vez ele parecia cansado. Não cansado dos negócios, cansado de perder o controle. O Bernardo não pode te amar. Ele já me deu respeito. Depois de 8 anos com você, isso parecia luxo. As palavras o atingiram com mais força do que qualquer grito. Ele agarrou o portão. Helena, você está com raiva agora, mas depois do casamento vai se arrepender. De qual casamento? Do seu ou do meu? A garganta dele se moveu. Você vai mesmo se casar com ele publicamente? Eu já me casei com ele legalmente. Para se vingar de mim? No começo, talvez. Cortei o alívio dele antes que criasse raiz. Mas desde então, todos os dias, ele me tratou melhor do que você me tratou em 8 anos. Isso já não é vingança. É comparação. O rosto dele parou por completo. Priscila atacou naquela mesma noite. Os assuntos mais comentados mudaram de novo. Rejeitada a casa com rival cego para salvar as aparências. Namorada de 8 anos vira noiva desesperada. Amor verdadeiro de Priscila e Ricardo atacado por ex-ciumenta. Cortes da cena na joalheria apareceram na internet, editados para fazer parecer que eu tinha invadido a loja atrás de atenção. A parte em que Priscila implorou pelo meu anel foi removida. A parte em que Ricardo me agarrou foi borrada. A chegada de Bernardo ganhou a legenda de rival cego usado por mulher amargurada. Li as postagens com Bernardo ao meu lado. Quer que eu mande tirar tudo do ar? Não. Por quê? Deixa ela construir o palco alto o bastante para cair dele. Bernardo sorriu de leve. Você aprende rápido. Não. Eu passei 8 anos calada. A poupança finalmente está rendendo juros. 2 dias antes do casamento, Priscila veio me procurar em particular. A equipe do hotel de Bernardo a conduziu até um salão com câmeras por todos os lados e testemunhas suficientes para que até uma vítima profissional precisasse de boa iluminação para mentir. Ela vestia branco de novo, é claro. Algumas mulheres usam a inocência como uniforme. Helena, podemos conversar a sós? Não. Os olhos dela correram para as câmeras. Você mudou mesmo. Eu lavei o Ricardo de mim. Os lábios dela se apertaram. O Bernardo só casou com você porque o Ricardo me tomou dele. Você continua sendo segunda opção. Priscila, você rejeitou o Bernardo porque ele é cego. Eu o aceitei porque finalmente parei de ser cega. O rosto dela ficou vermelho. O Ricardo ainda me ama. Então o que você está fazendo aqui? Ela se aproximou. Porque você precisa parar. Se casar com o Bernardo, todo mundo vai rir de você. Você acha que a família dele te aceita de verdade? Você é só o resto do Ricardo. Ergui a mão enfaixada. Engraçado. O resto está com o anel que você queria. Os olhos dela faiscaram. Ela avançou para a minha mão. Segurei o pulso dela antes que encostasse no anel. Você já usou uma queda falsa para me fazer sangrar? Tenta de novo e eu garanto que a câmera pegue o seu melhor ângulo. Ela ergueu os olhos para a câmera no canto do salão e o pulso amoleceu. Você é cruel. Não, Priscila. Eu sou documentada. O dia do casamento duplo chegou sob uma tempestade de câmeras. Priscila e Ricardo tinham escolhido o grande salão de festas de um hotel imponente, coberto de rosas brancas, lustres de cristal e telões exibindo cenas da lua de mel na Islândia. Construíram a cerimônia inteira em torno da história dos amores de infância que venceram arranjos cruéis. O meu casamento com Bernardo seria no salão oeste do mesmo hotel.
Não porque quiséssemos competir, porque o hotel era de Bernardo. Quando descobri, ri por 1 minuto inteiro. A sua vingança tem imóveis? Vários andares. O salão de Bernardo era silencioso e acolhedor. Nada de tema de aurora boreal, nada de fotos falsas de infância, nada de legendas histéricas. Apenas rosas de um vermelho profundo, uma luz dourada e suave, e um caminho largo o bastante para Bernardo andar ao meu lado sem que ninguém agisse como se ele precisasse de pena. O cardápio não tinha caranguejo nem abóbora. O vestido serviu perfeitamente, até em volta da palma machucada. Antes de entrarmos, Bernardo segurou a minha mão. Está pronta? Não. Ótimo, honesta. Sorri. E você? Estou pronto desde o dia em que o Ricardo me ensinou que ele rouba muito mal. Aquilo quase me fez rir. Então, o telão no salão de Priscila se acendeu. No começo, exibiu a montagem romântica. A Lagoa Azul, o beijo sob a aurora, as juras na praia de areia negra, Ricardo segurando a mão dela, Priscila chorando lindamente no casaco dele, comentários elogiando a coragem dos dois. Então o tom mudou. Fotos minhas apareceram. O meu rosto saindo do hospital. A minha mão enfaixada. Capturas de tela me chamando de sem vergonha. Um corte da joalheria editado para fazer de Priscila a noiva ferida. Os convidados sussurraram. Os espectadores online inundaram o chat da transmissão ao vivo. Priscila ficou parada no palco com a mão sobre a boca. Quem colocou isso? Helena, foi você? Ricardo parecia desconfortável, mas não impediu nada. Não rápido o bastante. Era tudo de que eu precisava. As portas se abriram. Bernardo e eu entramos juntos. O salão inteiro se virou. O véu de Priscila tremeu nas mãos dela. Ricardo congelou por completo. Bernardo parou no centro do corredor. Viemos devolver um presente de casamento. Olhei para o telão enorme, depois para Priscila. Já que você adorou tornar a minha dor pública, achei que devíamos terminar a história com a mesma plateia. A tela ficou preta. Então vieram os recibos. As mensagens de Priscila para as contas de fofoca. Façam a Helena parecer a amante. Forcem o ângulo da terceira pessoa. Usem as fotos da lua de mel do Ricardo. Ela quebra mais rápido assim. Digam que ela está com ciúmes porque o Ricardo me escolheu. Registros de pagamento, cronogramas de postagem, rascunhos de legenda. O salão mergulhou no silêncio. Priscila sussurrou. Mentira. A voz de Bernardo cortou o salão. Os seus comprovantes de pagamento discordam. Encarei Priscila. Priscila, você queria que a internet inteira me visse quebrar? Parabéns. Agora ela vai ver você explicar a fatura. Alguém prendeu o fôlego. O chat ao lado da tela mudava em tempo real. Espera, ela pagou pelo ódio? A Helena foi namorada do Ricardo por 8 anos. A Priscila sabia de tudo, isso é loucura. O slide seguinte apareceu. Helena Duarte e Ricardo Valença. Linha do tempo de 8 anos de relacionamento. Fotos nossas da faculdade. O meu nome nos documentos do imóvel. Transferências bancárias com a metade da casa. Mensagens em que Ricardo me chamava de futura esposa. Fotos de feriados em que ele me dizia estar trabalhando, colocadas ao lado de fotos dele jantando com a família de Priscila na mesma noite. As conchas quebradas ao lado da pedra estrela do oceano de Priscila. Então veio a mensagem que fez o salão inteiro explodir. Se você fosse sensata, eu poderia vir te fazer companhia às segundas, quartas e sextas. Afinal, a Priscila e eu somos casados, então devo passar mais tempo com ela. O rosto de Ricardo ficou cinza. Os sussurros se afiaram. Ele queria as 2, 3 dias por semana depois de casar com a Priscila. Que tipo de lixo é esse? Olhei para Ricardo. Eu não fui a terceira pessoa na sua história de amor. Eu fui a mulher com quem você esqueceu de terminar antes de se vender como leal. Os lábios dele se abriram. Nenhuma palavra saiu. Então vieram as imagens. Priscila saindo do meu banheiro de toalha, a mão dela avançando para a minha, a queda sem que eu a tocasse, o tapa de Ricardo, o meu corpo atingindo o chão, o sangue se espalhando da minha palma por entre as conchas espatifadas. O salão ficou mortalmente silencioso. Até o chat parou por um instante. Depois, explodiu. Ele bateu nela? Ela não empurrou ninguém. A Priscila fingiu a queda. A casa é da Helena. As conchas eram o presente dele. Ricardo tentou dar um passo na minha direção. O assistente de Bernardo o bloqueou. A voz de Ricardo falhou. Helena! Eu não desviei o olhar. 8 anos me ensinaram a te amar. Um tapa me ensinou a ir embora. Priscila começou a soluçar. Eu só fiz isso porque amo o Ricardo. Eu estava com medo. Estavam me obrigando a casar com o Bernardo. Ninguém me entendia. Bernardo virou o rosto para ela. A Priscila me deixou porque eu não podia ver.
O Ricardo perdeu a Helena porque se recusou a olhar. O choro dela aumentou. Vocês não entendem! A Helena teve o Ricardo por 8 anos. Eu só queria de volta o que era meu. Ri baixinho. O que era seu? O homem? O anel? A casa? A compaixão da internet? Ou o meu sangue no chão? A voz de Bernardo endureceu. Você queria o status da minha família, a devoção do Ricardo, a humilhação da Helena e o anel dela. Cobiça não é amor. O pai de Priscila se levantou da mesa da frente, o rosto roxo de vergonha. A mãe cobriu a boca com a mão, recusando-se a encarar quem quer que fosse. Patrocinadores e velhos amigos da família desviaram o olhar. Priscila estendeu a mão para Ricardo. Ricardo, diz alguma coisa. Ele encarou a tela, as mensagens, as imagens e depois a mim. Por fim, olhou para ela. Você planejou tudo isso? A expressão dela se retorceu. Se você não continuasse gostando da Helena, eu não teria precisado. As palavras ecoaram pelo salão. Ricardo deu um passo para trás. Aquele único passo despedaçou a fantasia que ainda restava a Priscila. Você pagou para atacarem a Helena porque ela não desaparecia. Você fingiu a queda porque eu hesitei. Você me fez bater nela. Ah, não. A minha voz cortou o ar. Ela armou a cena. Você levantou a mão. Não entregue a sua culpa para ela como mais um presente feio. Ricardo estremeceu. Ótimo, que cada vilão segure a própria faca. Bernardo virou-se para os convidados. O meu casamento não é um tribunal. Mas a minha esposa merece a verdade antes dos votos. Os dedos dele encontraram os meus diante dos 2 salões, das 2 famílias, dos 2 grupos de convidados e da plateia online que um dia me despedaçou. Bernardo ficou de frente para mim. Eu não posso prometer apagar 8 anos de dor. Não posso prometer que você nunca mais vai se lembrar dele, mas posso prometer que na minha casa você jamais será tratada como o resto. Meus olhos arderam. Ele continuou calmo e seguro. Eu não preciso de visão para saber quando uma mulher está ao meu lado por escolha. Ele abriu a caixinha. O diamante rosa que Priscila implorou para experimentar capturou a luz. O salão inteiro assistiu enquanto Bernardo colocava o anel no meu dedo. Desta vez, a minha mão não tremeu. Priscila emitiu um som quebrado. Ricardo parecia um homem vendo cada memória negligenciada voltar para cobrar a dívida. Depois da cerimônia, ele me encontrou perto do corredor lateral. A gravata estava frouxa, a flor de lapela tinha caído do paletó. Priscila estava em algum lugar atrás dele, cercada de parentes chorosos e funcionários furiosos. Helena, não... Por favor, eu errei, eu sei. Eu estava confuso. A Priscila precisava de mim. Achei que estava salvando ela. Parabéns. Você a salvou de um casamento e destruiu 3 vidas. Eu não sabia do linchamento virtual. Você sabia que eu estava sendo atacada. Sabia que me chamavam de sem vergonha. E ainda assim, beijou a Priscila sob a aurora para as câmeras. Os olhos dele avermelharam. Eu ainda amo você. 1 ano antes, aquelas palavras teriam me curado e me destruído ao mesmo tempo. Agora, soavam apenas atrasadas. Você não me perdeu quando eu casei com o Bernardo. Você me perdeu quando me fez sangrar e carregou outra mulher para o médico. Os ombros dele desabaram. Me dá uma chance. Não. Você não pode amar o Bernardo tão rápido assim. Talvez ainda não. Mas o Bernardo não precisou de 8 anos para aprender a que eu tenho alergia. O golpe acertou exatamente onde eu queria. Ele se lembrou do café da manhã, dos pãezinhos de ovas de caranguejo, do mingau de abóbora, da gentileza descuidada que ele confundiu com reparação. Ele estendeu a mão de novo. Recuei um passo. Você me bateu uma vez porque a Priscila fingiu cair. Encosta em mim de novo, e desta vez todo mundo vai ver quem realmente merece ficar no chão. A mão dele caiu. Bernardo surgiu ao meu lado. Não disse nada. Não precisava. Ricardo olhou para o anel na minha mão e depois para Bernardo e, pela primeira vez, entendeu que a cegueira nunca tinha tornado Bernardo fraco. Só tinha tornado a cegueira do próprio Ricardo ainda mais feia. As consequências começaram antes de o bolo do casamento derreter. A imagem de primeiro amor puro de Priscila desmoronou na internet. As mesmas contas que ela pagou para me insultar publicaram pedidos de desculpas depois de receber notificações judiciais. Algumas admitiram a trilha de pagamentos. Outras apagaram tudo e fingiram ter descoberto a moral naquela manhã. Tarde demais. Capturas de tela vivem para sempre. Os patrocinadores a abandonaram, os parceiros da família dela se afastaram, e os vídeos do casamento deixaram de carregar legendas sobre amor eterno para virar edições intituladas Noiva exposta durante a própria campanha paga de difamação. A imagem de amante heróico de Ricardo morreu ao lado da dela. As pessoas repetiram a mensagem das segundas, quartas e sextas até virar meme. Alguém comentou. Esse homem tentou agendar a traição como se fosse plano de academia. Quase sorri quando li. Quase.
A equipe jurídica de Bernardo cuidou da notificação por agressão, da questão do imóvel e do processo por difamação, sem transformar a minha vida em papelada infinita. Ricardo teve de pagar a minha metade da casa pelo valor de mercado, arcar com a indenização pelas despesas médicas e assinar um acordo se comprometendo a nunca mais entrar na minha propriedade. Também perdeu 2 grandes parcerias de negócios depois que os sócios decidiram que um homem incapaz de lidar com um término sem agressão e escândalo público era arriscado demais para merecer confiança. Priscila foi obrigada a publicar um pedido de desculpas. Apareceu sem maquiagem no vídeo, provavelmente esperando que o rosto lavado parecesse sinceridade. Eu magoei profundamente a senhorita Helena Duarte. Permiti que o ciúme e a insegurança me guiassem. Peço desculpas por incentivar os ataques na internet e por causar tanta dor. Os comentários não foram gentis. Eu também não. Assisti a metade e fechei o notebook. Eu perdoo erros, não perdoo campanhas de humilhação. Bernardo sentou-se ao meu lado. Você não precisa assistir. Eu sei. Então por que começou? Para confirmar que ela chora pior do que eu. A boca dele se curvou. É? Chora. Foi muito restaurador. 2 semanas depois, voltei à antiga casa. Não sozinha. Uma equipe de mudança embalou o que restava das minhas coisas. Faxineiros limparam o quarto de cima a baixo. E a cama foi a primeira a sair. Eu não me importava com o destino dela, desde que fosse para longe de mim. As conchas quebradas tinham sido recolhidas numa caixa de vidro como prova, mas o processo já não precisava delas. Levei a caixa para dentro. Elas pareciam patéticas, manchadas de lama, afiadas, sem valor nenhum. Exatamente como a ideia de afeto de Ricardo. Acrescentei à caixa cada presente barato de papel que ele me deu ao longo dos anos. O coração dobrado, a bugiganga da barraca de rua, o cartão postal desbotado que ele comprou numa lojinha de aeroporto, enquanto Priscila recebia diamantes. Então escrevi um único bilhete. Já que você adorava me dar lixo, devolvo a coleção completa. O entregador levou a caixa até o apartamento temporário de Ricardo. Naquela noite, soube o que aconteceu pelo assistente, que não tinha motivo nenhum para soar tão satisfeito. Ricardo abriu a caixa sozinho. Sentou-se no chão por quase 1 hora, segurando as conchas quebradas nas mãos. Pela primeira vez, ninguém veio quando ele chamou. Nem eu, nem Priscila, nem os amigos que tinham rido de mim na internet. O homem que um dia quis 2 mulheres em esquema de agenda finalmente tinha os 7 dias da semana inteirinho só para si. Priscila já tinha ido embora a essa altura. A cerimônia dos dois nunca se recuperou da exposição, e a certidão de casamento na qual se atiraram às pressas virou uma jaula que nenhum dos dois conseguia enfeitar. Priscila o culpava. Ele a culpava. Os dois tinham razão. Os dois estavam errados. Essa era a parte bonita. Alguns dias depois, Priscila tentou o Bernardo. É claro que tentou. Pessoas como Priscila nunca batem em portas fechadas. Apenas procuram portas novas com maçanetas caras. Bernardo e eu estávamos no jardim da propriedade dele, quando o assistente nos informou que ela estava no portão. Quer que eu a mande embora? Bernardo virou-se para mim, sorri. Não. Quero ouvir o teste dela para o papel. Priscila entrou usando um vestido azul claro e a expressão de quem tinha ensaiado parecer arruinada. Bernardo. Ele não se moveu. Eu errei. Eu estava com medo. Nós estávamos noivos. Eu não devia ter fugido. Você não estava com medo do casamento. Estava com medo de ser vista ao lado de um cego. O rosto dela desmoronou. Eu era jovem. Isso foi no mês passado. Ela olhou para mim, depois rapidamente de volta para ele. O Ricardo e eu acabamos. Agora eu entendo que você era o homem melhor. Não. Você entendeu que eu sou o homem mais útil. As lágrimas dela vieram na mesma hora. A voz de Bernardo continuou gentil, o que de algum modo a tornava ainda mais brutal. Você escolheu o homem que podia ver o seu rosto e ignorou o seu coração. A Helena escolheu o homem que você achava incapaz de enxergar qualquer coisa. É por isso que ela é a minha esposa. Priscila não tinha mais nada. Virou-se para mim. Está satisfeita? Não. Os olhos dela se ergueram. Vou estar satisfeita quando você parar de confundir consequência com crueldade. Ela foi embora sem dizer mais nada. Bernardo permaneceu quieto ao meu lado. Você ficou calma. Eu quis jogar a água da fonte nela. Por que não jogou? A fonte parecia cara. Ele riu. Uma risada de verdade, baixa, quente, inesperada. O meu coração se moveu antes que eu pudesse impedir. 1 mês depois do casamento, Bernardo me levou para uma viagem. Não para a Islândia. Eu não tinha pedido que não fosse. Ele simplesmente sabia. Fomos para uma vila tranquila à beira-mar, com caminhos de pedra clara, vento morno e nenhuma câmera. Sem beijos encenados, sem hashtags,
sem plateia esperando para decidir se eu merecia ou não sofrer. Na primeira noite, sentamos sob as luzes do jardim enquanto o mar se movia em silêncio além do terraço. Bernardo segurava um copo de água em vez de vinho. Percebi que você não está bebendo. Eu bebo, mas você ainda está tomando remédio para a mão. Encarei-o. O quê? Nada, Helena. Só estou pensando em como é estranho ser lembrada. Ele virou-se para mim. No começo, eu casei com você porque queria parar de sangrar na frente de gente que gostava de assistir. Os dedos dele apertaram de leve o copo. Mas você nunca me fez sentir como vingança. Você me fez sentir como uma pessoa. O ar da noite estava gentil e, pela primeira vez em muito tempo, o meu peito não doeu ao respirar. Bernardo estendeu a mão devagar, me dando tempo de me afastar. Eu não me afastei. As pontas dos dedos dele tocaram as costas da minha mão. Você nunca foi a mulher que o Ricardo jogou fora. Você foi a mulher que ele nunca mereceu manter. Os meus olhos embaçaram. E você nunca foi o rival cego. Você foi o único homem que me enxergou de verdade. Por um longo momento, nenhum de nós dois falou. Então me inclinei e o beijei. Não para provar nada, não para uma câmera, não porque alguém tinha me ferido, porque eu quis. A mão de Bernardo subiu até o meu rosto, cuidadosa e quente. E ele retribuiu o beijo como quem sabia exatamente o quanto aquela confiança tinha me custado, e não tinha a menor intenção de desperdiçá-la. Mais tarde, quando voltamos para casa, o diamante rosa capturou a luz do sol no meu dedo. Ele já não parecia um símbolo de vingança. Parecia uma porta que eu tinha escolhido atravessar. Ricardo um dia achou que eu era a mulher que ele podia visitar às segundas, quartas e sextas. Priscila achou que eu era a sombra que ela podia enterrar sob fotos de lua de mel. Bernardo nunca me pediu para ser o resto de ninguém. Ele segurou a minha mão, me deu o nome dele e me ensinou que vingança não era só assistir à queda deles. Às vezes, vingança era estar ao lado de um homem melhor enquanto as pessoas que te quebraram finalmente percebiam que jogaram fora a única pessoa que as amou de graça. Então, sim, Ricardo roubou a noiva de Bernardo e Bernardo roubou a mulher de Ricardo. Mas no fim das contas, eu não fui roubada por ninguém. Eu escolhi a mim mesma. E essa era a única coisa que nenhum dos dois jamais poderia tomar de volta.